Fala, Colibri, beleza? Aula 14 de História. Agora o negócio tá ficando cada vez mais intenso. É Brasil e é o Brasil deslanchando no período colonial. Hoje a gente vai ver 3 tópicos dentro do Brasil colonial: invasões, açúcar e União Ibérica. São tópicos muito importantes para a gente depois conseguir entender alguns conceitos da história do Brasil. Então fica atento, porque toda aula agora você não pode perder. Uma coisa que você perca nessa, você vai acabar se confundindo em outra, beleza? Brasil, pessoal, o que está acontecendo nesse momento? Nós já falamos que o Brasil inicialmente viveu aquele período pré-colonial na aula passada. Então, o período pré-colonial, ele estava ali conceituado no momento em que Portugal não estava muito interessado no Brasil, mas vai fazer uma exploração do pau-brasil, das feitorias, com a prática de escambo com os indígenas. Lembram disso, não é mesmo? Só que agora a gente está estruturando o Brasil colonial, como a gente viu na nossa última aula, aquela estrutura inicial. Dentro dessa estrutura inicial, já tinha falado para vocês, não foi só Portugal que se interessou pela nossa terra. Tem outros países querendo o Brasil. Então a gente vai ver invasões. Inicialmente, quem fez essas invasões, professor? Franceses. As primeiras invasões do Brasil colonial vão ser as invasões francesas. Então, ó, em 1555, a gente vai ter a França Antártica. A França invade o Rio de Janeiro e toma a região, tentando estabelecer ali uma colônia. Foram 5 anos de França Antártica até que os portugueses conseguiram expulsar os franceses. Então vejam, os franceses já não estão respeitando o Tratado de Tordesilhas. Eles querem sair navegar. Lembra que a gente falou disso? Que os caras não iam ficar respeitando esse tratado. Nem França, nem Holanda. Olha só. Essa relação dos franceses com os povos indígenas inspirou os povos indígenas a fazerem uma confederação contra Portugal, contra o domínio português. Surge aí a Confederação dos Tamoios. Tamoio era uma dos povos indígenas, um dos principais da confederação, que se uniu a outros povos, como tupiniquins. Eles se uniram numa confederação para tentar acabar com a exploração de Portugal. Essa confederação durou de 1554 a 1567. Foram confrontos intensos e é óbvio que, infelizmente, aí para os povos indígenas estavam vendo sua terra ser tomada, eles vão acabar perdendo porque eles não tinham o poderio militar que Portugal já tinha nesse período, é óbvio, né? Então a gente tá falando dos caras com arco e flecha e dos caras com pólvora, não dá para comparar. Então a Confederação dos Tamoios foi destruída, então essa aliança perdurou por bastante tempo no litoral, deu bastante trabalho para Portugal segurar a Confederação dos Tamoios, até que em 1567 ela ruiu. Então, professor, por que a Confederação dos Tamoios está ligada a invasões francesas? Inicialmente os franceses fizeram essa aproximação com os tamoios e foi tipo uma inspiração para a Confederação surgir, beleza? Olha só, a França não desistiu, a França tá safadinha, ela quer terras, quer colônia. Em 1612, a França vai tentar novamente tomar uma outra região. Vai formar a França Equinocial, lá na região do Maranhão. Mais propriamente dizendo em São Luís, ali na região de São Luís, que é a capital hoje do Maranhão. Eles ficaram lá de 1612 a 1615. Depois de 3 anos de exploração, de tomada naquela terra, os franceses também acabaram novamente expulsos. Os portugueses retomam aquela região e aí eles deslocam-se. Os franceses se deslocam da região do Maranhão e eles vão um pouco mais a norte, né? A norte, buscando a região ali das Guianas. É nesse momento que vem a Guiana Francesa. Os franceses então vão se estabelecer naquela região, que mais tarde vai ser a Guiana Francesa. Beleza? Então veja, França tenta, não consegue e por 2 vezes, e a Confederação dos Tamoios foi uma inspiração francesa também. Beleza? Vamos lá. Professor, por que você colocou então açúcar? Nesse momento, a gente já tinha falado que durante a primeira parte da colonização, o Brasil, né, foi dividido em capitanias hereditárias. As capitanias falharam. As 2 capitanias que deram certo foi São Vicente e Pernambuco, como falamos na outra aula. São Vicente e Pernambuco investiram em quê? Açúcar, né? Então a cana-de-açúcar e a produção de açúcar vai fazer com que essas capitanias prosperem. Então é esse momento que Portugal vai começar a aproveitar e vai investir na produção de açúcar.
o eixo do açúcar, o eixo comercial do açúcar, principalmente vai ficar concentrado na região Nordeste. Por quê? São Vicente, que hoje é São Paulo, tinha começado a investir em açúcar, mas como a região do Nordeste vai estar mais bombando no açúcar, eles vão parar um pouco de trabalhar em São Vicente com a produção de açúcar e vão começar a explorar a mão de obra com o tráfico negreiro. Então São Vicente vai trazer africanos de forma aprisionados, né, para trabalhar no açúcar no Nordeste. Então essa capitania vai manter-se forte, mas agora comercializando escravos. A gente vai falar mais disso já já. Sociedade açucareira. Como se configurou a conjuntura da sociedade açucareira? Então veja, lembra que eu falei dos jesuítas que vieram para catequizar os índios? Nesse momento, os jesuítas começam a se aproximar dos índios, catequizá-los. Os outros índios, como da Confederação dos Tamoios, foram mortos, né? Mas alguns povos então começam a ser catequizados e os jesuítas meio que falam que índio tem alma, então não pode mais ser escravizado. A ideia era mais ou menos essa. Nesse momento eles precisavam suprir a mão de obra escrava, né? E começa o desgaste com a exploração lá da África, porque isso também trazia lucro. O tráfico negreiro trazia lucro para Portugal. Então Portugal vai se aproveitar disso, dessa conjuntura, também das suas colônias da África, e vai começar a exploração da mão de obra negra, tá? O tráfico negreiro, que vai ser uma marca que está até hoje na sociedade brasileira. É muito importante que vocês saibam que isso começa aqui, e isso traz um monte de problemas sociais que até hoje a gente tem. Principalmente questões raciais, na verdade. Então é muito legal que vocês saibam essa conjuntura, a introdução de uma redação sobre racismo. Saiba usar isso, beleza? Saiba o que foi o tráfico negreiro, tranquilo? Olha só, a sociedade açucareira, ela vai se dividir, né? As regiões brasileiras que estão ali explorando as colônias, a colônia vai se dividir em engenhos. O que são engenhos? Grandes latifúndios, fazendas, né? Fazendas gigantescas, isso é um latifúndio, de monocultura. Professor, o que é isso, monocultura? Porque ele só produzia uma cultura, uma planta. Qual que era a planta para dar dinheiro aqui? Olha o tanto de cifrão que eu botei para vocês. Açúcar. Então, o latifúndio era de monocultura e eles produziam o açúcar. Professor, latifúndio e monocultura. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho um conceito. Qual é esse conceito? Plantation. Às vezes o cara fala assim, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, o sistema de produção foi o plantation. Que é isso, professor? Plantation. Plantation é quando eu tenho fazendas, latifúndios, grandes propriedades na mão de um dono, e monocultura, produzindo uma cultura só, beleza? Então esse conceito é bem importante para vocês, até na geografia. Isso é a configuração da sociedade açucareira, uma sociedade muito segregada, senhores explorando e escravos, né? E alguns intermediários que ajudavam aí os feitores, por exemplo, que ajudavam na administração, ajudavam os senhores na administração. Mas não havia uma classe mediana. Basicamente, a estrutura colonial nesse período era quase que dividida só em duas: senhores que exploram e escravos, né? Casagrande e Senzala, um grande livro de Gilberto Freire que está todo ligado a essa configuração do Brasil aqui, né? O engenho e a senzala ao lado, e a escravidão e a exploração do povo negro. Tranquilo? É importante saber disso. Então o tráfico negreiro também deu muito lucro, e isso é uma coisa que vocês têm que estar ligados. Beleza. Antes de continuar, a gente vai trabalhar com algumas mudanças externas que vão afetar o Brasil diretamente. Uma dessas mudanças, talvez a mais profunda, acontece aqui, ó, na União Ibérica. Professor, o que é ibérico mesmo? Península Ibérica, a península onde está a Espanha e Portugal. Então, se eu falo que houve uma União Ibérica, quer dizer que Espanha e Portugal vão fazer uma fusão, tá? Elas vão se unir. Por que essas nações vão se unir, professor? Vou explicar. Em 1578, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, muito jovem, foi tretar com os mouros, com os muçulmanos, e morreu. Quando ele morre, ele era jovem, não deixou herdeiros. Vem uma crise do trono. Se o rei não tem herdeiro, treta, não é verdade? O que acontece nesse momento? O cara mais próximo, o parente mais próximo dele, era o Dom Henrique,
que era padre. Padre vai ter filho? Não, né? Já dá pra ver que vai dar ruim a dinastia. O que é dinastia mesmo, professor? Dinastia é quando tem uma família no poder. Dom Henrique, ele tava numa situação já de idade avançada, né? Levantou a mão para espirrar, Deus puxa. Então, Dom Henrique já tava, passando pro lado de lá. Então, como ele já estava bem idoso para a época, 66 anos, ele só durou mais 2 anos e morreu. Então Dom Henrique era padre, não teve filhos. Acabou a dinastia, digamos assim. E agora, quem é o parente mais próximo que vai assumir? O parente mais próximo era Filipe II, que era rei da Espanha. Nesse momento, Filipe II vai requisitar o trono português e ele vai tomar o trono português. Então, a União Ibérica vai ser a união de Portugal e Espanha, mesmo que forçada, a Espanha força isso, entre 1580 e 1640. Esses dois países se juntam e são um só, beleza? Em 1640, a gente vai ver toda essa conjuntura e eles vão se separar novamente. E o que mais está acontecendo? Nesse momento estão chegando os holandeses na parada também. E aí a gente vai ter um momento em que a Holanda vai chegar no Nordeste, na região do Recife, né? Os flamengos. Sabia que Flamengo significa holandês? Então dentro das invasões temos também os holandeses. Os flamengos chegam na região do Nordeste e vão fazer ali um domínio também, e principalmente relacionando-se com a cana-de-açúcar. Os holandeses eram detentores da sabedoria da produção da cana-de-açúcar. E aí a gente vai ter aí um problema quando essa União Ibérica acabar, e a gente vai ver todas essas conjunturas numa próxima aula. Já vai ser na próxima, professor? Não. A gente vai ter uma pausa dramática. Por quê? A gente vai ver o que está acontecendo na Europa nesse momento, um pouquinho de fator externo, e a gente volta para falar de Brasil, um pouco de fator interno de novo. Lembrando que a história a gente vê ela em conjunturas. O que está rolando no mundo? O que isso influencia o Brasil? Né? Então a gente tem que ir fazendo esse bate-bola para a gente entender as coisas. Então, beleza? Recapitulando, França tentou invadir o Brasil. Vivemos nesse período da economia açucareira, a mão de obra vai ser escrava com o tráfico negreiro e a União Ibérica vai ocorrer. E os holandeses também vão fazer sua invasão, a invasão holandesa, que a gente vai se aprofundar mais em outro momento. Tirem dúvidas, sigam nas redes, @profeitor lá no Insta, façam os exercícios, qualquer dúvida, manda monitoria, não fiquem acanhados, beleza? Numa próxima aula a gente se encontra, abraços, beijos, até mais.